da administração do Estado. Constata-se que existem condições materiais e formais que colocam a administração local do Estado em situação de vulnerabilidade. Refiro-me à desorganização, à indisciplina, à falta de rigor, à incompetência, à partidarização e militância, que são males consagrados nas nossas instituições públicas locais. A persistência desses males gera como consequência a fragilização das instituições, tornando-as ineptas, inábeis, ineficientes. Se os critérios de acesso aos postos de decisão de chefia são tribalismo partidário, que privilegia a militância em detrimento da cidadania e da competência, e com padrinhos que estão ligadas às conexões de conveniência pessoal de quem manda, não se pode esperar que as instituições do Estado tragam bons resultados no combate contra as más práticas, que estrangulam os princípios da beneficência e da proficiência do Estado. A colocação de corruptos nas instituições é facilitada pela ausência de um casting para avaliar o perfil dos candidatos a cargos de chefia. É aqui onde o Estado está avaliado. Estão a ser colocados aventureiros em cargos de responsabilidade. Os principais vícios conhecidos da nossa administração local têm que ver com o aproveitamento de negócios ilícitos, as comissões, as vantagens patrimoniais, a opacidade na contratação pública, etc. A corrupção indevida manifesta-se de várias formas, desde o desvio de fundos públicos destinados a projetos de infraestruturas. Camila é uma das províncias onde o PIB falhou. Senhores deputados, o PIB em Camila falhou. Mas vocês vão ter agora a oportunidade de visitar essas obras que começaram e ficaram por aí. Nunca mais foram concluídas e inauguradas. É preciso interrogar porque que essas obras não foram concluídas. Se o dinheiro para essas obras já estava no fundo soberano. Portanto, é uma questão importante e pertinente para os seus deputados. Aqui também, para além dessa questão do PIB, podia também falar um bocado da questão dos recursos, a má gestão dos recursos provenientes da exploração do petróleo. Há uns anos atrás, o governo entendeu, através de um decreto presidencial, atender a província de Cabinda, também do ZAI, aliás, também na ajuda 10% das receitas fiscais da exportação do petróleo. Eu, mais à frente, acho que vou tocar neste assunto. Estes atos não só desviam recursos essenciais para o desenvolvimento, mas também corroem a confiança da população nas instituições públicas. Como resultado, os cabindas continuam a viver em condições precárias, com acesso limitado a serviços essenciais, como habitação condigna, alimentação, educação de qualidade, cuidados de saúde primários especializados, água potável, na minha própria casa não há água, não sei quanto tempo, vivo das águas das cisternas, eletricidade, saneamento básico, entre outros. Essas questões todas afligem as nossas populações, senhores deputados. A corrupção como fator gerador de pobreza é uma consequência daquilo que eu acabei de dizer. Cabinda, um território com 7.290 km², rico em recursos naturais, o famigerado petróleo, os minérios como o ouro, que está sendo agora explorado no Baião, não se vê quem são os donos dessas minas de ouro. O diamante, também já tem diamante em Cabinda, rochas fosfatadas, manganês, urânio, minerais, radioativos, etc. Recursos marinhos, recursos florestais, para nossas madeiras raras, solos aráveis que têm a bênção de uma pluviosidade de 9 meses por ano. Nós temos chuvas abundantes durante 9 meses do ano. Então, isto é uma bênção. Do
ponto de vista demográfico, Cabinda conta atualmente com a população estimada em 801.374 unidades, segundo projeções do Instituto Nacional de Estatística de 2018. Mas neste momento, creio que esses dados não são muito corretos. Já estamos aproximadamente a 1 milhão de habitantes em Cabinda. Mesmo assim, Cabinda tem menos habitantes que o município de Viana e o município de Cacoal. Viana passa a 1 milhão e 800 por aí, e Cacoal por 1 milhão e 200. Com todos estes recursos a serem explorados de forma responsável e sustentável, como bem disse o presidente do partido esta manhã na sua intervenção, a população de Cabinda teria uma vida condigna. Infelizmente, há 50 anos, o regime instalou em Cabinda políticas extrativas concentradas no único recurso, o petróleo. O petróleo passou a ser o banquete dos deuses da cidade lá alta, a colina de São José, enquanto os filhos de Cabinda passaram a ser os servos da Greca, os mendigos que se vão revelhando com as migalhas que sobram do festim dos letocratas e donos disto tudo. O petróleo de Cabinda tem sido o maior servidor da famosa acumulação privada de capital, cuja dinâmica política foi praticamente institucionalizada pelo presidente Eduardo Santos depois da Guerra Civil. Paradoxalmente, os recursos de Cabinda são igualmente a nossa desgraça. Os benefícios gerados pela indústria petrolífera concentravam-se nas mãos de uma oligarquia político-empresarial instalada na metrópole, autênticos criminosos, criando ciclos viciosos de pobreza e marginalização, privando ainda a grande maioria da população de Cabinda de oportunidades para melhorar as suas condições de vida. Próximo do Marlon, há umas aldeias ali no campo petrolífero. Temos a aldeia do Fútila, a aldeia do Além. Essas aldeias já deviam ser vilas, pelo menos. Mas continuam a ser as mesmas sanzanas que os portugueses deixaram. Langana já devia ser uma cidade. 50 anos depois, Langana já devia ser uma cidade. Mas continua a ser, até já não digo a mesma vila, porque quando os portugueses saíram, era uma vila ainda apresentável. Hoje está tudo deteriorado, tudo estragado. Não fazem e ainda por cima estragam aquilo que ficou. Os 10% das receitas fiscais da exportação de petróleo, que na altura correspondia mais ou menos a 6 milhões de dólares mês, 72 milhões de dólares ano, que muitos países africanos não tinham esse orçamento anual. Foi mal gerido. Isso podia ter ajudado para os investimentos locais e para o desenvolvimento humano. Como esse dinheiro ficou a mercê dos apetites vorazes da elite governante, a sua gestão foi depois transferida para o designado Fundo de Equalização do Ministério das Finanças. Eu nunca entendi isso, não sei porque enquanto deputado, quando discutíamos o orçamento, um dos anos que estamos no orçamento do Parlamento, porque essa questão a senhora essa, que era a secretária das Finanças, o que se passa com os 10%. Já o presidente Eduardo Santos veio a Cabinda em 2012 e disse que a gestão dos 10% ia voltar para o governo da província. Esse dinheiro entrava líquido para a conta do governo da província. E quando o dinheiro entrava, começavam as peregrinações do Ruanda para Cabinda, para buscar envelopes. É assim que funcionava. Okay. E os moradores querem ficar bem com quem está na poder central. Então os envelopes começaram. Era uma treinagem de envelopes de dólares. Então, a senhora Aliesa disse mesmo que esse fundo dos 10% teve um uso indevido. Eu gravei essas palavras. Uso indevido. Por isso passou para o Fundo de Equalização do Ministério das Finanças. Bom, eu não sei, está tudo igual.
Para nós aqui, nas cabinas, vocês cabinas, estão a sentir os 10%? Não sabem mais nada disto. Portanto, subiu. Esfumou-se a ilusão dos cabinas de que a decisão de aplicar 10% na cabina teria alguma serventia para melhorar as nossas vidas. Portanto, o atual sistema governativo, para mim, é uma autêntica incubadora de pobreza multidimensional, cujos indicadores são, segundo o Instituto Nacional de Estatística, nutrição, cuidados de saúde materna, mortalidade infantil, registro civil, anos de escolaridade, frequência escolar, combustível sólido para cozinhar, acesso à eletricidade, tipo de material das paredes, chão e teto da habitação, posse de bens, acesso à água apropriada para beber, acesso ao saneamento, trabalho infantil, desemprego entre adultos, desemprego juvenil, dependência. Tudo isto é o que estamos a ver. Este é o cenário. A corrupção fomenta o crescimento do setor informal da economia. Segundo o professor Alves da Rocha, sempre que os sistemas formais de reprodução económica e de garantias sociais são incompletos e ineficientes, assiste-se a uma subversão de uma parte importante das atividades económicas, com manifestos prejuízos, pelo menos em matéria de capacidade de geração de receitas fiscais. A corrupção associada à burocracia, aos esquemas, ao suborno, à gasosa, leva a que se desista de iniciar atividades económicas no sistema formal de economia. Este é o pensamento do professor Alves da Rocha. Pronto, a corrupção tem, hoje, um impacto negativo no ambiente de negócios da mecânica e cabina. A falta de transparência e a prevalência de práticas ilícitas desencoraja investimentos privados que seriam essenciais para a diversificação da economia e criação de empregos. Em vez de se promover setores alternativos à indústria petrolífera, o sistema corrupto vigente mantém a economia da região exclusivamente dependente do petróleo, aumentando a sua vulnerabilidade, tendo em conta as incertezas do mercado internacional relativamente à flutuação dos preços de combustível. Anda por aí um projeto que é tal das cadeias de valor agrícola, financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, Angola, são cerca de 123 milhões de dólares. Esse projeto foi lançado em 2018. Para além da propaganda, eu não vejo quais são os impactos desse projeto em cabina. A grande realidade e verdade é a falta de transparência. Porque, a princípio, esse projeto devia abrir as portas para a concessão de créditos aos agricultores, mas nem toda a gente tem possibilidade de fazer esse crédito. Tenho um amigo que tentou e disse que estava à procura, através de um cartão dominicano que levei lá, para ver se podia acrescentar no dossiê para conseguir o crédito. Pode chegar nesse ponto, que estamos mesmo no fundo da miséria moral. Quanto à promiscuidade da política dos negócios, um dos problemas, grandes problemas do atual regime corrupto do empresariado é a forte promiscuidade dos cargos políticos dos negócios. Foi isso que eu disse quando o MPLA, a bancada do MPLA propôs debate mensal sobre a questão da luta contra a corrupção no Parlamento. Esta realidade está muito bem retratada por Tom Borges, na sua obra A Pilhagem de África, 2015. Também Tony Hodges, na obra Anatomy of an Orange State, 2001. E também a obra do professor Francisco Sá e outros, intitulada Os Burgueses. Quem são, como vivem, como mandam. Nessa obra estão lá também os capítulos sobre a norma. A questão fundamental não está focada nos empresários de carreira que depois podem abraçar a vida política. Isto acontece em várias partes do mundo. Mas o problema fundamental está nos políticos que querem também abraçar a vida empresarial
sem transparência, criando empresas fantasmas com testa de ferro. Isto tudo é empresas que nascem na iminência de uma grande empreitada, de um grande negócio. Nasce também uma empresa dessa gente. Quando se está envolvido ali dinheiros públicos, sobretudo no setor das obras públicas e da recolha do lixo. O lixo tornou-se um grande negócio. Cada morador que vem põe a sua empresa no lixo. Instalou-se o sistema patrimonialista baseado no poder pessoal do governante sobre o património público, anulando a distinção entre o público e o privado. As suas principais características são: o governante tem poder pessoal sobre as propriedades do Estado, a administração pública é uma extensão do governante, os interesses privados se sobrepõem aos interesses coletivos. Os cargos públicos são ocupados por familiares, pessoas da conveniência do governante, normalmente seguindo conexões clientelares e o tribalismo partidário. Portanto, hoje associado ao tribalismo já não é só da etnia, também é tribalismo partidário. Durante 50 anos de governação, o MPLA consolidou esta espécie de arquétipo cultural que tem abalado os alicerces da administração pública. O resultado disso é a indisciplina, a desordem, a ineficiência, a porosidade de todo o sistema administrativo a práticas ilícitas. Vou terminar com desafios e perspectivas. Tal como disse na introdução, o aspecto mais importante nesta comunicação é a identificação dos desafios e as perspectivas de solução. Estou a falar para uma classe, uma elite de políticos que está vocacionada para governar Angola, tal não se dê à tão almejada alternância. A UNITA não está à procura de uma alternância para viver de golpes de Estado, tanto quanto eu saiba. Então, andamos sempre aqui a trabalhar para que a alternância aconteça por vias democráticas. Estou a fazer essa comunicação, portanto, e nessa perspectiva, reitero que é possível alterar o paradigma atual e vencer esse câncer que corrói o nosso tecido social e económico. Entretanto, partilho aqui convosco a minha convicção profunda de que o atual combate contra a corrupção e contra a impunidade está muito longe dos objetivos esperados. Quem se mantém no poder através da corrupção eleitoral, que é a mãe de toda a corrupção, não tem moral para combater a corrupção, tão simples quanto isto. Quem usa indevidamente os recursos do Estado para expedientes de corrupção a adversários políticos, expedientes de corrupção eleitoral, como a fraude, o suborno, a subversão das leis, compra de voto, está desprovido de seriedade no combate contra a corrupção. Não tenhamos ilusões. Nesse sentido, a doutora Weber diz aqui uma coisa que eu também concordo. O Estado atual não pode combater nem punir a corrupção, porque o seu governo funda-se na corrupção e promove a corrupção por sistematicamente subverter a democracia, defraudar a Constituição e utilizar a res pública para promover a res privada dos titulares de cargos públicos. Creio que depois o povo não. O atual abrandamento do presidente João Lourenço pôs agora o pé no travão, comparativamente àquela pujança inicial do combate contra a corrupção e a impunidade. Quando afirma que se trata de uma luta inglória, é prova acabada que o MPLA não pode levar essa luta até as últimas consequências. Por conseguir, estamos perante um grande desafio: a ruptura do paradigma. Esta é a mensagem para os senhores deputados. A ruptura do paradigma. Isso significa que os atuais atores da situação, que nós já podemos chamar de ancião regime, devem ser substituídos através de regras democráticas.
mas não basta a substituição destes atores. É imperioso o estabelecimento de um novo paradigma anticorrupção com as seguintes linhas de força: a boa governação, a transparência, a prestação de contas, a independência dos órgãos judiciais. Estes princípios são muito bonitos no papel e nos discursos. Até os atuais atores também falam disso. A questão é, quem é que vai pôr isso em prática? Tem que apelar à dimensão humana dos novos atores políticos, que deverão estar equipados com algumas virtudes éticas que são fundamentais para o exercício de cargos públicos, como a honestidade, o altruísmo, o sentido de justiça, o respeito pelo comum, integridade, probidade, entre outros. Concluindo, Angola enfrenta um fenômeno de corrupção sistémica e endémica, promovido, patrocinado e tutelado pelo Partido Governista. O índice de percepção do fenômeno realizado a mil por organizações da sociedade civil, pela academia, por organizações internacionais, coloca o país em novas lições. Entretanto, o fenômeno não ficará extinto automaticamente com a saída do MPLA do poder. Não temos ilusões. Há muito trabalho pela frente, que deverá incidir na moralização da atividade política de toda a sociedade. Pode ser que para breve trecho o país consiga vencer esse câncer. Aliás, pode ser que o país não consiga vencer esse câncer a breve trecho, mas ao menos que não se deixe vencer por ele. Existem países no mundo que tiveram essa praga da corrupção, da classe política, e que hoje estão no bom caminho em termos de boas práticas de governação. A ONG Transparência Internacional aponta no seu relatório de 2023 que Angola está posicionada no lugar 121, numa lista de 180 países, muito longe. Entretanto, as Ilhas Seychelles está ali no lugar 20, e também Cabo Verde parece muito bem destacado como o país lusófono da África melhor destacado nisto, com 64 pontos. São exemplos a seguir. Se outros conseguiram, também nós podemos lá chegar. Fogo à peça. Tenho dito, muito obrigado. Por esta progressão brilhante, por esta partilha, este grande tema, um tema importantíssimo, não apenas para a cabina, mas para o país. Queremos dar alguns minutos para a organização organizar aqui a mesa para o próximo preletor. Dando sequência a esta atividade, queremos chamar para tomar lugar a moderadora do segundo painel, a deputada Ariane Rebeca do Serviço Nhani. Vai sumir como? Não tem como. Não tem. Muito boa tarde mais uma vez a todos os presentes, à nossa liderança política. Vamos dar continuidade aos temas e desta feita vamos chamar Sua Excelência Presidente do Bloco Democrático, Dr. Filomeno Vieira Lopes, que é o preleitor do tema para este momento. Por
favor, uma salva de palmas para a todos os presentes. No primeiro momento que foi dito que seria a moderadora deste painel, deste tema, eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou resumir a trajetória do Dr. Filomeno? E quando eu fui à busca do seu currículo, eu disse, bom, acho que mais tarde a sala vai me dizer, Ariane, por favor, resuma, faça uma síntese. Mas eu não vou conseguir fazer uma síntese. Eu vou procurar ser rápida e breve, enquanto falo do Dr. Filomeno. O Dr. Filomeno Vieira Lopes, nascido em Luanda, bairro Operário, em 1955, filho de Félix Vieira Lopes e de Francisca Custódio Vieira Lopes, licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, Lisboa. É especialista em contabilidade, tem cursos e seminários diversos na área dos petróleos, administração e finanças em Angola e no estrangeiro. Orientou várias aulas na UCAN, na cadeira de Gestão Industrial, regente docente na cadeira de Projetos Econômicos na Faculdade de Engenharia de Luanda. Economista, especialista para a área de finanças na Zona Gol, membro eleito do Conselho de Administração da Zona Gol, mas nunca tomou posse. Diretor do Plano da Zona Gol e presidente da Comissão de Gestão da Base do Quanda, Associação Zona Gol Owners Offshore. Nunca tomou posse. Desta feita, vou passar para a trajetória da atividade cívica. É membro fundador de várias associações, Liga Jubileu 2000 Angola, responsável pela área da dívida e transparência, da Associação Cívica Angolana, da Liga Africana e é vice-presidente do Conselho Fiscal do Grupo Angolano de Reflexão para a Paz e do Grêmio APC, Organização Ambientalista. É membro do Conselho Fiscal da ADRA, Associação por Desenvolvimento Rural e Ambiente, e igualmente membro da Associação Fiscal de Angola. Mais uma vez, eu vou ter de reduzir, porque senão não vamos sair daqui agora. Eu vou passar para a atividade política. Efetuou o trabalho de propaganda e mobilização clandestina e semi-legal no tempo colonial. Responsável do órgão coordenador das comissões populares do bairro de 1974. Membros do Comitê Amilcar Cabral, Pro-MPLA e da Organização Comunista de Angola em 1974. Ocupou os seguintes cargos no MPLA em 1974 e 1975. Dirigente da Comissão Diretiva de Luanda, corresponsável do Departamento de Organização de Massas Nacional e membro do Comitê Central. É fundador do FPD, Frente para a Democracia, isso em 1991. Foi secretário-geral, foi secretário dos Assuntos Cívicos e Parlamentares e presidente. A seguir, é fundador do Bloco Democrático. Foi secretário-geral, coordenador de estratégia eleitoral e agora presidente. Uma salva de palmas, por favor, para esta Desta forma, o nosso preletor
vai falar do tema petróleo, suas externalidades positivas e negativas. Como diz a juventude, Dr. Filomeno, o Mike é todo seu. Obrigado. Eu disse isso tudo só porque é minha amiga. Vocês não levem isto para casa. Senhora Presidente da UNITA, Senhor Presidente do Grupo Parlamentar, a quem agradeço o convite para poder estar aqui a falar com os senhores deputados, senhores membros da direção da UNITA e do Bloco Democrático. Eu não sei se aí o mais velho Justino Pinto de Andrade ou está lá no fundo. Senhora Vice-Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, sociedade civil aqui presente, saúdo-vos a todos e mais uma vez estamos aqui em cabina. Desta vez consigo falar, já houve vezes que viemos aqui em cabina não conseguimos falar, outras vezes tivemos que ficar ali meio abandonados, ali com o nosso polaco para discutir assuntos da autonomia de cabina ainda, antes do ano 2000. É uma região de facto muito difícil, muito complicada, mas estamos aqui, o que importa hoje, para mais um grão neste combate. Pediram-me para falar um pouco do petróleo, que é uma das riquezas aqui de Cabina, não é única. Já ouvimos o Padre Roldati sobre esta matéria. Cabina é um território muito rico e é aquele que nos diz que nós andamos aqui num certo paradoxo. Não se percebe tanta pobreza no meio de tanta potencialidade. Mas vamos tentar perceber com estas coisas do petróleo e outras, não é? A Cabina tem uma boa estrutura geológica e, portanto, oferece grandes quantidades de petróleo, mas devo dizer que neste momento há muitos poços que estão em declínio. Os poços normalmente têm uma curva, como se fosse uma montanha, atingem um pico, depois começam a declinar. E as informações que chegam é que daqui mais ou menos a 10 anos, em função das reservas descobertas, porque normalmente as reservas têm que ser conhecidas e depois têm que ser economicamente viáveis, a Cabina vai cada vez perder, digamos, mais valor na percentagem de petróleo que tem. E fala-se muito na questão da deslocalização da própria Chevron de Cabina para outras áreas, não de Angola, mas inclusive para fora de Angola. E, portanto, o petróleo tem coisas positivas e tem coisas negativas e, por consequência, no fim do dia, nós queremos sempre saber qual é o custo-benefício. Qual é o custo-benefício daquilo que foi a intervenção do professor Tati. Nós podemos entender que não tem havido muitos benefícios para o povo de Cabina. Portanto, o custo da exploração de petróleo, no fundo, para as comunidades e para as populações, tem sido extremamente alto. O petróleo de Cabina, associado a outras áreas, tem sido, como todos nós já conhecemos bem, e não preciso desenvolver isto, o suporte da economia angolana, quer em termos de captação de divisas, aí inclusive é um exagero, cerca de 95% ou mais vem do petróleo, das divisas que nós temos aqui a circular, mas o peso no produto interno bruto também é muito grande
O peso no Orçamento Geral do Estado, em termos de impostos, é também muito grande. Portanto, nós estamos numa economia, de certa forma, monopetrolífera, uma monoprodução de petróleo. E, portanto, é um peso muito grande. E isto, na economia, tem um certo valor específico. Esta economia tem sido classificada como economia de enclave. Não é porque habita o enclave, é porque, efetivamente, as regras que se colocam a esta economia são diferentes das regras gerais da economia do país. Tem uma grande intervenção externa que obrigaram a criar todo um conjunto de procedimentos completamente diferentes do resto da economia. Aliás, um dos problemas que se observou em 2002, quando, no fim da guerra, em que o Ocidente tentou fazer a mesa redonda para financiar o futuro de desenvolvimento de Angola, o que pretendia exatamente era tentar que as regras que existiam no petróleo pudessem ser abrangentes para toda a economia nacional, para permitir também a penetração de capitais em outras áreas do país. Esta economia de enclave tem todo um conjunto de nuances, nomeadamente contratos, e quando nós vamos analisar esses contratos, encontramos todo um conjunto de cláusulas que beneficiam muito o exterior e que alimentam uma classe privilegiada. Falou-se aqui especificamente na corrupção em cabine, mas é preciso também perceber que muito desta corrupção tem inserida, digamos, no próprio sistema. Portanto, há categorias legais do sistema que alimentam este circuito de corrupção. Vou dar um exemplo. É um exemplo de um contrato petrolífero. Há um contrato petrolífero que é partilha de produção. Na partilha de produção há uma cláusula que se chama custos capitalizados. O que é que isto quer dizer? Que todo tipo de custo se transforma praticamente em investimento, em capital. E, portanto, é amortizado. Ou seja, todo tipo de custo é recuperado pela companhia que investe. O que é que isto permite fazer? Isto permite que se consigam inflacionar os custos de qualquer maneira, porque eles são sempre recuperados. E os angolanos, por exemplo, não contrariaram isto porque também têm vantagem. Então, por exemplo, vamos supor que eu construo uma casa e alugo uma empresa petrolífera. E esta casa, cujo arrendamento podia ser $30.000, eu coloco um arrendamento de $200.000. Ninguém vai verificar isto. E a companhia está-se borrifando. Porquê? Porque vai recuperar esses $200.000. Se isso fosse um custo que fosse pesar, digamos, no lucro, poderia recuar. Mas não, o custo, como é capitalizável, ele vai recuperar os $200.000 para ele. Não lhe interessa. 30.000, 200.000, e aí isto foi financiado também os angolanos. A lei petrolífera, por outro lado, é uma lei que não garante uma grande transparência. Inclusive, a lei petrolífera tem aspectos que são, digamos, confidenciais. O problema levantou-se quando organizações não governamentais do exterior colocaram a questão: o Estado angolano e os outros Estados petrolíferos recebem muito dinheiro e as populações são pobres. Então as companhias devem declarar o que pagam aos Estados. Uma iniciativa Publish or You Pay. Quando isto acontece, as empresas até queriam revelar os dados. O Estado angolano impediu. E as empresas foram ameaçadas. Se revelassem os dados,
revelassem os dados, então teriam por aí 48 horas para sair do país. E elas recuaram. Mas isto vem na lei, a lei petrolífera, não é? E em matéria dos seus deputados, põe dados de confidencialidade. Neste momento, Angola, por exemplo, entrou na chamada Iniciativa de Transparência das Indústrias Petrolíferas. O presidente Eduardo dos Santos evitou sempre entrar. O presidente João Lourenço precisa de mais investimento aqui e então resolveu entrar. E houve, este mês mesmo, uma delegação estrangeira do secretariado desta iniciativa de transparência que já está em Angola. E a avaliação que faz o processo angolano é negativa. Angola precisa de mudar muita legislação e mudar muitos procedimentos para ser aceito. Porque há 2 anitos de incubation em que, se Angola não cumprir com todos os requisitos, então Angola não vai ser admitida. E isto é um indicador importante por causa da confiança internacional. Os investidores vêm se o país aceitar as regras. A Nigéria aceitou as regras e só no primeiro ano poupou 50 mil milhões de dólares. Porque os contratos eram feitos de uma certa maneira, havia muita falta de transparência, o país conseguiu recuperar este dinheiro todo. Portanto, aí também tarefa dos senhores deputados nesta área, os statements, as declarações foram feitas e, portanto, há que trabalhar na melhoria desses diplomas e há que, não ser permitido, infelizmente, controlar esta atividade. É evidente que, uma vez que o petróleo é o grande produto, 95% das nossas divisas são petrolíferas, joga um grande papel na economia de Angola. Toda a economia de Angola gira praticamente em torno do petróleo. Então, o nosso crescimento quase é medido na base do crescimento petrolífero. Todos os chamados projetos de reconstrução nacional são feitos na base do petróleo. São os chamados impactos que nós podemos considerar positivos. Há toda uma tecnologia que foi entrando, que naturalmente não foi ensinada a 100%, mas até métodos de gestão que a Zona Angola deve seguir, que podem ser até, em alguns casos, considerados avançados. E isso também são impactos positivos de uma indústria que está posicionada, do ponto de vista de gestão moderna, digamos, num patamar elevado. Há também o facto de que Angola suportou, ou o petróleo suportou, toda a dívida externa de Angola, através dos chamados colaterais, tudo baseado no petróleo. Todas as dívidas que a Angola tem no exterior tinham colaterais do petróleo. E, portanto, o petróleo é que assegurava que Angola pudesse vir a ter certos empréstimos. Muitas operações foram todas elas feitas em cobertura de petróleo, até para comprar um avião, por exemplo, até comprar um avião. E este negócio, um dos negócios mais infames que nós tivemos, durante uma certa altura, agora, tanto dinheiro que tinha, comprava aviões a pronto pagamento. E um dos problemas do petróleo é ter muito dinheiro e ficarmos todos. Houve uma vez que Angola fez uma encomenda no mercado internacional de toda a produção de prédios mundial. Queria prédios. É evidente que aí estamos a ver o fenómeno de corrupção, mas isto as pessoas já não raciocinam quando têm muito dinheiro nos bolsos. Então, estão, de alguma maneira, alguns efeitos que são efeitos positivos, digamos, do petróleo, mas muitos desses efeitos positivos depois transformam-se em efeitos negativos. Aquilo que se pode chamar impactos ou externalidades negativas. O primeiro aspecto negativo é a monoprodução.
Portanto, ficamos com um nível de satisfação muito grande quando a gente vê que tem um produto que nos dá muito dinheiro. Mas mais que isto, há uma doença que o petróleo traz. Esta doença chama-se doença holandesa. Quando há muita circulação de dólar, há também a tendência de valorizar o próprio Kwanza. E nós aqui em Angola vivemos um tempo em que o dólar eram 30 kwanzas, hoje é 1000. E portanto, nós, para conseguir $1, bastavam 30 kwanzas. Não é? Então, o kwanza estava muito valorizado. Isto produz um efeito dramático na economia, que é tornar a produção mais cara e dificultar a exportação de outros produtos. E isto é uma das causas que fez com que Angola nunca se industrializasse. Antes, pelo contrário, Angola foi dos países que sofreram os maiores níveis de desindustrialização do mundo. Porque havia uma indústria ligeira, era muito desenvolvida, não digo extremamente, mas estava desenvolvida no tempo colonial, que desapareceu toda. Todas as tentativas de criar indústria aqui foram abatidas. Agora há essa tentativa segunda da zona económica e industrial, por causa deste fenómeno. Não é? Hoje em dia, quando produzimos a indústria, tem que ser para nível interno e externo, também para exportar. E esses produtos não, por causa da valorização do câmbio, não conseguem ser competitivos. Então, isto é, digamos, uma externalidade absolutamente negativa. E um outro aspecto é a questão do financiamento. Uma parte do financiamento do petróleo foi, digamos, da guerra. A outra parte do financiamento foi para financiar a própria indústria petrolífera, e houve pouco financiamento para a agricultura e para a indústria. E aquele que foi para a indústria perdeu-se, como nós vimos. Portanto, e nós estamos numa economia, o petróleo é um produto que é caro, é um produto esgotável. E, portanto, se o produto é esgotável, se nós estamos a acabar